Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num país que a cada instante apresenta uma série de situações absolutamente diferentes de qualquer outra nação. Mal eu conversei com vocês, nosso encontro mais cedo, sobre a tragédia que está acontecendo na região norte, envolvendo as crianças Yanomamis e os adultos também, e conversei também sobre o impacto que isso teria no noticiário a partir de então, porque o presidente da República se deslocou para lá com toda uma equipe de ministros, de especialistas, fez uma série de pronunciamentos e que deram eco a algumas matérias que foram veiculadas pelos veículos de comunicação. Eu queria fazer aqui um registro com vocês. Parece assim que eu pego um pouco no pé, mas não é. É para levantar uma questão crítica. Esse tema dos índios Yanomamis, das crianças, já era de conhecimento dos grandes veículos de comunicação há alguns anos, especificamente o ano de 2021 e 2022, a Globo fez uma matéria e outras emissoras também chegaram a fazer matéria na região abordando a tragédia. Como nós estávamos aqui num período, na sequência, que abordava também eleições aqui no nosso país, nós tivemos essa grande distorção. Alguns assuntos de interesse público, interesse mundial, não eram pautados porque eles poderiam afetar de alguma maneira o processo eleitoral. Isso poderia representar, olha, a emissora está querendo danificar a candidatura de Bolsonaro. Mas isso não podia jamais ser levado em consideração porque é uma tragédia humana. Como é que você esconde ou você deixa para tratar uma situação depois, deixando com que pessoas fiquem absolutamente vitimizadas no meio dessa história? Mas não foi só essa a omissão jornalística não, né? Eu conversei com vocês aqui muitas vezes sobre coisas que aconteceram na época da pandemia que não deram nome aos bois nos grandes noticiários. Denunciei isso aqui muitas vezes. Obviamente, isso sempre tinha uma funcionalidade, que era resguardar o mandato de um presidente da República que estava praticando crimes contra a nação para que ele mantivesse o seu ministro da Economia assaltando o povo brasileiro de todas as formas. Os aposentados no nosso país, ou as pessoas que estavam querendo se aposentar, que o digam, quem perdeu direitos, enfim. E quem ficou nessa estagnação econômica durante os últimos anos, e agora vamos ter mais problemas, porque com privatização da área de energia e muitos lugares do sistema de águas e esgotos, o cidadão vai ser penalizado de uma forma mais dura ainda, exceto se o governo Lula resolver enfrentar essa questão e fazer algumas revisões em algumas falcatruas a céu aberto que foram feitas, por exemplo, no caso da privatização da Eletrobras. Então, esses eram os temas que estavam circundando. O presidente da República foi para Roraima e fez lá uma comparação simples, Se o ex-presidente, ao invés de fazer motociatas na região, ele se ocupasse a visitar o problema, o que estava acontecendo, nós não teríamos esse tipo de situação. Agora, se os grandes veículos também mostrassem esse tipo de genocídio que aconteceu, que foi denunciado no Tribunal Penal Internacional contra os nossos irmãos indígenas, o presidente de então não teria condição nem de disputar a eleição. Diante do seu perfil, diante dos seus crimes que ele fez por todos os lados, crimes contra o cidadão e crimes contra a nossa nação também. Pois bem, então essas foram as questões iniciais. Eis que agora, de tarde, a gente que está em algum lugar, de repente tem alguém com a televisão ligada e você escuta aquela musiquinha da Rede Globo de televisão que anuncia que vai entrar ali alguma notícia extraordinária. Então, quando você escuta isso, você corre para a televisão para ver o que está acontecendo. E aí, eis que a notícia foi dada. A demissão, ou exoneração, ou afastamento do comandante do Exército Brasileiro, que foi escolhido por Lula depois de uma articulação com o ministro Múcio, que toda hora está sendo questionado. Enfim, parece que nesse quesito ele parece ter comido uma bola mesmo. Porque os comandantes militares que foram escolhidos foram os que eram pelo critério de antiguidade, que dentro de uma democracia normal seria absolutamente corriqueiro, Você colocaria ali para chefiar um poder, ou chefiar uma tropa, ou chefiar um organismo, um ministério, alguém pelo critério de meritocracia, do seu mérito pessoal, das suas qualidades. Mas nós não estamos num período de normalidade democrática total, porque senão nós não teríamos tudo aquilo que nós vimos nos últimos anos, que culminou também com o 8 de janeiro. Então, nesse período atípico, e depois desse acontecimento, o presidente da República não ter percebido do comandante do Exército um posicionamento mais visceral a favor da democracia, da legalidade, isso deve ter impulsionado
o presidente da República a fazer essa substituição. O incrível foi que ele teve uma reunião ontem com os comandantes militares. Até que ponto esse tipo de informação, né, que ele seria afastado, o comandante do Exército foi colocado ali, como é que foi feita essa conversa, nós não sabemos. Fato é que o presidente da República já viajou para encontrar com os indígenas Yanomamis, para enfrentar esse problema, para resolver esse problema, para expor esse problema, expor inclusive a responsabilidade do seu antecessor. Enfim, certamente essa decisão já deveria estar sendo tomada ou foi tomada antes dele viajar, né? Eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está nos conhecendo nesse instante a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, sobretudo nesse momento que o Brasil está precisando de muita gente emitindo opinião e participando dos debates políticos, né? Se você gostar também, se inscreva no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você estar junto com a gente aqui e participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas, 5 e meia, para trocar uma ideia com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, quem estava hoje perdido por algum lugar, estava distraído, né? Mas em algum lugar que tinha praia, alguém que estava ligado na internet, viu esse tipo de musiquinha, né, de vinheta e a apresentação do tema, né? O que aconteceu de extraordinário, né? Caiu algum avião, alguma tragédia, enfim. A notícia ganhou esse contorno de ser uma notícia, por ser uma notícia politicamente muito importante. Vamos ver aqui, acho que dá para escutar, vamos lá. O presidente Lula demitiu agora há pouco o comandante do Exército, Júlio César de Arruda. Para o lugar dele, o presidente Lula vai colocar o atual comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Então, essa informação que chega agora de Brasília, o presidente Lula acaba de demitir o comandante do Exército, Júlio César Arruda, e assume o cargo o atual comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Outras informações ao longo da nossa programação, a cobertura completa do Jornal Nacional. Gente, a expressão demissão, ela dentro do serviço público, ela tem um sentido, né? Ela é um afastamento de alguém como uma espécie de punição. É diferente de uma exoneração. Exoneração, enfim, você está afim, o administrador público está afim de trocar um servidor por um outro que ele considere mais capaz ou de maior confiança, né? Então isso acontece corriqueiramente. Só que essa nomenclatura demissão, isso aí dentro das Forças Armadas, isso aí deve estar pegando um tanto ou quanto forte, né, no meio dessa história. No entanto, a pessoa que está vindo não tem nenhum tipo de quebra, né, na lógica, porque o presidente da República, como comandante em chefe das 3 Forças Armadas, ele tem o direito, ele tem inclusive a obrigação, né, de escolher os melhores quadros para a nação, para coordenarem todos os postos chaves, né? Ele não, jamais Lula colocaria, por exemplo, num Ministério da Saúde, alguém que fosse fardado e que não tivesse a menor conexão com saúde, porque isso representaria um crime de improbidade administrativa, e no nosso caso não foi só isso, né? O presidente da República anterior, quando ele fez isso, ele cometeu um crime grave contra a nação. E isso tudo vai ter que ser exibido, vai ter que ser exposto, sobretudo quando entrar um novo Procurador-Geral da República, que certamente vai ter uma visão completamente diferente dessa infâmia que nós vimos na PGR aqui no nosso país, que protegeu o presidente da República de todos os crimes que ele cometeu. E também, na área política, mais de 150 pedidos de impeachment. Tudo isso, gente, poderia ter sido exposto para a população, os veículos de comunicação poderiam ter revelado, mostrado as cenas dos nossos indígenas, mostrado cenas do que estava acontecendo nas enfermarias na época da Covid, ter dado nome aos bois, ter apresentado especialistas, terem cobrado do presidente da República, do presidente da Câmara à época, o senhor Rodrigo Maia, enfim, dos personagens que poderiam alterar esse momento trágico da história do nosso país, resolver alguns problemas, sobretudo com os indígenas, que não é um problema novo, e ter dado mais tranquilidade no nosso país para que a gente tivesse uma disputa eleitoral entre pessoas civilizadas e não entre alguém que representou o que de mais abjeto há na espécie humana contra a democracia, contra a civilização. Pois bem, então teve essa história aí, e o general Tomás Miguel Ribeiro,
Ele, essa semana, ele fez um pronunciamento, acho que vai dar para colocar aqui para vocês, registrando, né, os militares brasileiros que morreram no Haiti no dia 12 de janeiro, há 10 anos atrás. Então ele estava falando da tropa, do batalhão dele. E, infelizmente, no Brasil, os pronunciamentos militares, eles ganharam muito destaque porque eles estão sendo veiculados pelas redes de uma maneira geral. Isso ficou muito comum com a poluição, intoxicação que foi feita pelo ex-presidente da República nesse quesito. Com uma força que é subordinada à democracia, à sociedade brasileira, à República, eles não têm que ficar emitindo nota, emitindo opinião, nada. Quem tem que emitir nota é aquele que foi eleito politicamente para representar o povo. A gente não tem esse organismo como se fosse um cancro, né? O tempo todo para ser tratado, sofrer algum tipo de atenção especial, porque senão ele vai contaminar o resto da sociedade de uma maneira geral. Então está na hora da sociedade discutir esse papel. É importante que todos nós tenhamos essa noção, que o Brasil tenha essa noção, mas até lá nós vamos ter que aparar muitas arestas. E o presidente da República parece estar disposto a aparar essas arestas aí. Não é uma atitude fácil, né? Você afastar um comandante depois de uma reunião. Ele teve uma reunião ontem com os comandantes das forças, então provavelmente o comandante que foi substituído, ele deve ter recebido algum tipo de informação do tipo, olha, o senhor está deixando a desejar. Ainda está circulando nas redes aí grupos dizendo que vão ocupar a frente dos batalhões. O senhor não falou nada até agora. Então isso tem que ser colocado. Então, enfim, eu estou fazendo aqui algumas elucubrações com vocês, né? Mas vamos ver aqui o que disse o general nesse encontro com a sua tropa, e que certamente, ao ter chegado ao presidente da República, soou como uma música, né? Vamos colocar aqui, vamos ver se dá para ver. Que mais perdeu vidas humanas em defesa do nosso amado Brasil. Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar, é não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa exercer o seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. Porque se as pessoas tivessem certeza de que iam para aquela missão, que tinha risco de vida, como o pessoal falava, olha, tem risco de vida, como tem vários companheiros aqui que passaram por outras missões com risco de vida, não é qualquer um que vai para isso, não. Não é qualquer um que topa essa coisa, não. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. O que perde o turbilhão, o terremoto, o tsunami, nós vamos continuar íntegros, coesos, respeitosos e garantindo a nossa democracia. Porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, a alternância do poder. A alternância do poder é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que respeitar. É isso que faz. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não goste, nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Né? Esse é o papel de quem é instituição de Estado, instituição que respeita os valores da pátria, como de Estado. Bom, gente, então, uma fala absolutamente dentro de uma normalidade democrática não deveria causar nenhum tipo de espanto, né? Mas, como eu disse para vocês, nós não estamos num período de normalidade total. O Brasil correu um grande risco, nós vencemos grandes batalhas ao arremessar para o lixo da história muitas dessas criaturas
que infernizaram a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental e ajudaram a matar milhares de pessoas aqui no nosso país. Isso não foi pouca coisa. E como não bastasse essa tragédia toda, eles queriam ainda ficar mais 4 anos no poder para continuar cada vez mais a injetar veneno na alma do povo brasileiro e na nossa república, né? Felizmente nós conseguimos estancar isso e agora é a gente que tem que fazer a pauta, a gente que tem que colocar os assuntos importantes para discussão no dia a dia. É por isso que eu estou aqui nesse espaço aqui com vocês e é por isso que nós estamos chegando a muitas pessoas que estão se identificando aí com essa linha de pensamento, essa nossa crença aqui, tá bom? Gente, um grande abraço, vamos ver quais serão as repercussões no dia de hoje e depois a gente volta no próximo Portal do José, tá bom? Um grande abraço, tchau!